Bora, time! Vamos lá! Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a indústria do varejo, no RFID. Esse ano foi um ano que essa área, esse nicho de mercado do RFID deu um boom, principalmente aqui no Brasil, né? Então, vou fazer alguns vídeos aqui falando um pouco da minha experiência com essa área e o que eu vejo de oportunidades aí dentro da área do varejo. O interessante é que quando a gente começa a trabalhar dentro dessa área aí de varejo, e começou muito o varejo, não de um modo geral, mas principalmente a parte de moda, varejo na área têxtil, né, de roupa mesmo. E a gente teve alguns anos atrás aí um grande case aqui no Brasil, ali numa loja do Brás, que deu inclusive uma visibilidade para o Brasil nessa área. Consome em torno de 1 milhão, uma loja consome em torno de 1 milhão de peças mês. O interessante é que ele vende bastante miudeza, né? O valor dos produtos não é um valor tão alto assim, né? Então não é, não, mas então por conta do custo da etiqueta, só as lojas de grife, que o produto vale mais, que vão colocar. Não, muito pelo contrário, né? Começou lá na loja onde venda de atacado mesmo, né? E o maior benefício que se viu naquele processo foi justamente a questão do caixa, né? Agilizar o processo de venda ali. Então eles tinham ali algumas questões principais, como, por exemplo, como era a venda de atacado, o pessoal ia encher o carrinho e aí na hora de passar no caixa demorava 1 hora ou mais de 1 hora, porque eram 300, 400 produtos num carrinho, e então demorava-se muito, né? Formava uma fila gigante no caixa. E tinha outros fatores ali da operação que acabavam agravando mais isso ainda, que ali é o que a gente chama de turismo de moda ali no Brás, né? Então pessoas vêm de cidades menores para fazer compras ali no Brás, para abastecer as suas lojas aí de cidades do interior e tal. E então o que acontece? Os ônibus, normalmente o pessoal viaja de madrugada e os ônibus chegam ali no Brás cedinho. Então 6 da manhã ali os ônibus chegam, tal, e o pessoal sai às compras. E normalmente os ônibus voltam na hora do almoço. Então, se não me engano, faz um tempinho já que eu vi esse processo, se não me engano, aí as compras ficam e são retiradas na loja no final do dia, alguma coisa assim. Então o pessoal tem até meio-dia para comprar, para aí o pessoal os lojistas embalarem tudo isso e deixar pronto para no final do dia embarcar esse transporte. Então é crítica a operação, porque aí vai chegando próximo da hora de ir embora, aí todo mundo vai pro caixa e aí fica aquela fila gigantesca. Outro fator que era uma questão interessante é que muitas vezes a pessoa ia com uma verba específica para gastar. Então, eu tenho 5 mil reais para gastar. E aí ela ia, obviamente, colocando coisas ali no carrinho. E muitas vezes também ela pega um item daquilo que ela precisa e aí ela chega pro vendedor e fala: mas desse aqui eu vou querer 10. Então por isso que tem um processo de separação depois. Mas enfim, ela tem uma verba específica para gastar, e aí chegava ali no caixa, aí que ela ia ver: puxa, eu gastei 6 mil reais, eu vou ter que tirar algumas coisas. Então isso complicava bastante,
complicava mais ainda o processo no caixa, né? Demorava mais, e aí gera uma certa também frustração ali para o cliente e tal. E o interessante é que quando se implementou a tecnologia de RFD ali, mostrava-se um ganho em vendas em torno de 15%, mas hoje, há alguns anos com aquilo implantado, fala-se em 50% de incremento de vendas. Então é bem absurdo mesmo os números, né? Você imagina você ter 50% a mais de vendas no seu negócio? É algo meio, ainda mais no mercado tão concorrido como esse, é meio espantoso mesmo, né? O benefício que a tecnologia pode trazer. Então, ali já são vistos diversos outros benefícios, né? Apesar do principal motivo da implantação, né? O que motivou a implantação talvez tenha sido esse, mas como eu já falei em outros vídeos aí, a gente vê ganhos em escala, e eu vou também fazer um outro vídeo sobre isso, um fórum que eu participei das principais revendas do Brasil. Foram chamadas 5 empresas para participar lá do evento da Impinj. A Impinj, para quem não sabe, é como se fosse a Intel do mercado de RFID, ou a Mercedes, como eu digo, do mercado de RFID. Fabricante mais confiável, mais robusto. Então a gente foi participar desse evento aí, eles deram números bem interessantes para nós. Mas você tem ganhos no seu processo de armazenamento, no seu processo de expedição, na logística como um todo, na análise de dados, no processo estatístico, você tem um ganho. Mas vamos voltar então um pouquinho nesse processo da indústria. Então, até a gente chegar lá no varejo, o item percorre um processo bem grande. Então, eu vou dividir basicamente em 2 áreas, né? O produto nacional e o produto importado. Então vamos começar analisando a cadeia do produto nacional. A cadeia do produto nacional, ela começa lá quem fabrica o tecido. Então é interessante ver como as empresas nesse mercado estão organizadas, porque a gente vai entendendo que muitas vezes quem produz o tecido também detém a parte de produção da peça acabada. Só que no meio desse processo ele terceiriza a mão de obra de finalização da peça. Quem faz essa mão de obra de finalização da peça, não finalização, mas a parte mais de costura, são chamadas facções. Essas facções que fazem esse processo intermediário. Às vezes ali o acabamento final, colocar algum adorno, alguma coisa assim, é feita na própria indústria que vende a peça, mas o processo de costura é feito nessas facções. Então, primeiro, se fabrica o tecido, então vamos olhar o processo como se fosse um processo todo separado. Então uma indústria fabrica esses tecidos, esse tecido vem em rolo, então ele já começa o primeiro processo de estoque, armazenagem, expedição aí. Então hoje, nós aqui como InovaCode, a minha empresa tem cliente já nessa área de tecido, né, na indústria têxtil aí, desse pessoal que fabrica esses tecidos. Então, mas aí onde que vai a etiqueta? A etiqueta vai nesses rolos de tecido, e normalmente aí é uma etiqueta maior um pouco, 100 por 50, porque ela tem ali algumas informações que vão descritas ali na peça. Aí tem alguns formatos de se fazer isso. Alguns clientes nossos colocam esse tecido, ele é em
envolto por um plástico, para que no processo de transporte e de armazenagem ele não suje, né? Então esse plástico, tem alguns clientes também que fazem ele num processo de vácuo, como se fosse aquele vácuo mesmo de comida que a gente compra, né? Então o tecido é envolto por esse plástico entra num túnel quente e aí ele encolhe, fica bem, até deixa o tecido com maior rigidez, né? São rolos de tecido grande, então o volume é até que razoável. E aí alguns clientes colocam a etiqueta nesse processo. Então a etiqueta fica protegida, fica dentro do tecido. Então ela passa nesse túnel quente, ela resiste a esse túnel quente. Então a etiqueta RFID é inserida logo ali, já quando vai se finalizar, né, esse tecido vai entrar para a área de estoque, de armazenamento, ou vai ser expedido. Bom, outros clientes colocam a etiqueta depois desse processo, colocam no plástico por fora. Só que esses tecidos muitas vezes eles ficam armazenados por muito tempo. Então acaba que essa etiqueta por fora aí a gente tem algumas questões, como por exemplo a cola da etiqueta, que com o tempo ela pode soltar ali desse plástico devido ao manuseio, devido à poeira. Então já aparecem alguns primeiros desafios aí, que é interessante, né, que o desafio não está só na tecnologia. Fazer a tecnologia funcionar ali é um dos desafios, né? Mas conseguir colocar todo o processo de fato ali funcionando e para que ele seja duradouro e funcione ao longo da vida toda do produto, aí existem muitos outros fatores a serem analisados. Enfim, bom, identificamos esse rolo de tecido, aí já existe um benefício todo, como vocês que me acompanham aqui já devem saber, mas para você que está chegando aí de começo, existe um benefício todo de toda essa cadeia de armazenagem. Então, quando esse produto não tem RFD e ele sai desse processo de embalagem, normalmente ele vai para uma área onde ele fica não chega a ser o estoque direto, ele vai para uma área de armazenagem onde vão se colocando ali os produtos e ele vai sendo paletizado. Então vamos supor, você vai colocar lá 60 rolos para formar um pallet, e aí depois esse pallet vai ser armazenado, mas aí também não é quando termina o pallet que eles armazenam. Muitas vezes se forma 10 pallets para que eu chame a empilhadeira, ou que seja manual ou elétrica, enfim, mas para poder fazer a armazenagem de fato, que aí sim entra na área de estoque. Então vejam, já existe um gap de tempo entre o produto efetivamente acabado e ele dar entrada no meu estoque. Porque teoricamente eu só posso vender esse produto, ou se tudo bem, é uma produção já vendida, né, já um pedido que já tem destino certo, se esse item entra no meu sistema, no meu estoque, né? Então o RFID já agiliza o processo nesse sentido aí, porque quando o item recebe a tag, automaticamente esse item já está criado, ou seja, já estaria disponível para venda, né? Mesmo que fisicamente ali ele não esteja na área de estoque ou na área de vendas, mas ele já está disponível para venda. Então é a primeira fase do processo em que o RFID gera um benefício importante. Depois disso, esse item é levado para a área de estoque e aí entra em ação outros processos, como por exemplo o de WMS, que é o Warehouse Management System, que é onde esse produto vai ser alocado, qual posição, qual rua, para que depois facilite o processo de localização no momento em que ele for ser feito o picking desse produto para ser vendido.
Continua me assistindo aí, eu vou continuar falando mais sobre esse processo. Beleza? Vamos nessa.